O chamado mercado está ou não pressionando o Lula em relação à sua pauta econômica? Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. A questão é que o Lula nem assumiu ainda, e determinadas entidades que se dizem representantes do tal mercado estão pressionando o Lula para que ele aplique um projeto econômico que atenda mais aos interesses deles do que o do próprio Lula, ou seja, da pauta que ele apresentou durante as eleições e que venceu nas urnas. O que isso significa? Isso significa que esses grupos econômicos das grandes empresas, grandes bancos, multinacionais, conglomerados, sejam nacionais ou estrangeiros, assim como especuladores e financiadores, são aquelas pessoas que ganham no nível dos milhões e milhões de dólares todos os meses. Esses sujeitos não têm muito interesse ou preocupação com nada que não seja dinheiro. Então, eles não ligam muito se o país deles ou um outro país está passando fome, desempregado, crise na saúde, guerra, isso não interessa a eles. Eles estão pensando sempre em dinheiro, né? Esse é o objetivo da vida deles, não é à toa que eles ficaram milionários. Mas a questão é, sempre que o Estado decide ajudar um grupo ao invés de outro, um grupo vai ser favorecido, outro menos favorecido. Então, se antes o governo do Bolsonaro tinha tendência, e o do Michel Temer, antes do Bolsonaro, tinha tendência a privilegiar, na hora de atender a necessidade desses milionários, desses grupos da elite econômica, nacional e internacional, então por que eles iam ser a favor de um governo do Lula, que normalmente muda a tendência, ou seja, no governo do Partido dos Trabalhadores, o foco costuma ser os pobres e a classe média, mas principalmente os pobres. Ele não deixa de atender os interesses dos ricos, mas o mais importante é melhorar a qualidade de vida da população mais pobre, que é a maioria da população brasileira. Então a questão não é muito questão ideológica, como as pessoas gostam de falar. Tem uma questão anterior a essa, que é a pragmática. Se o dinheiro está indo para a saúde, pode não estar indo para a educação, pode não estar indo para o esporte, por exemplo. Se você tira dinheiro das Forças Armadas e passa para a educação, o pessoal das Forças Armadas não vai gostar. O pessoal da educação provavelmente vai gostar. Então nem tudo é necessariamente uma questão ideológica. Isso é a questão mais realista e pragmática. Certo? Ninguém gosta de perder dinheiro, perder investimento, perder privilégios concedidos pelo Estado. Aí já pode começar a discutir se é justo ou injusto, certo ou errado. Mas independente disso, ninguém gosta. Então o mercado, né, entre aspas, o mercado, que ninguém sabe exatamente quem são as pessoas, porque esses caras nunca aparecem para dar a opinião deles, eles sempre ficam dando opiniões indiretamente através de jornalista, de um ou outro juiz, militar, um político, coisa assim. Agora o cara mesmo não coloca a cara a tapa. Eles não são tão bobos assim. Eles preferem colocar intermediários para apanhar. Então, eles simplesmente estão querendo que o Estado brasileiro, sob o governo do Lula, priorize os interesses deles. Pode ser manter o teto do gasto, pode ser que o Estado brasileiro continue pagando altos dividendos em relação aos títulos públicos, pode ser que ele priorize na Petrobras o pagamento de dividendos pelas ações, ou seja, o foco é render dividendo para os acionistas ou valorizar as ações dos acionistas, independente se o fato da Petrobras está sendo utilizada para produzir bem comum, mesmo que seja uma empresa pública. Ou seja, a questão é, eles querem que o dinheiro, a administração e os privilégios sejam levados até eles, né? Nem precisa ser privilégio, os direitos, entre aspas, sejam concedidos a eles. E aos outros fica os deveres, o osso para roer e a polícia para dar porrada se o cara reclamar muito. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Então sim, ele está sendo assediado, mas esse assédio faz parte do jogo. A questão é que o brasileiro ele é um pouco, diria assim, influenciável demais sobre essas coisas. Então ele acha que o mercado está preocupado com alguma outra coisa que não seja o próprio bem dele. Na verdade, não. Os grupos de interesse são assim, para o bem e para o mal. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Gostaram dessa análise? Se quiserem mais, não deixe de comentar, compartilhar e de mandar o mimo, tá bom?